Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Namastê, Hariom. Satisfação estar de novo com você. O dia hoje não está fácil, vários contratempos, e aí me atrasei para poder entrar, enfim. Vamos em frente, vamos em frente. Falei com vocês ontem sobre karma, né? Estou dando uma continuidade aqui para a gente conversar um pouco mais sobre karma, porque é um tema importantíssimo, né? Porque tem a ver com a nossa vida, com as nossas escolhas, né? Com o nosso dia a dia. Então, eu decidi por esse Namastê, eu decidi por esse tema, porque é um tema que tem a ver direto conosco, né? Porque não tem como você não escolher. As pessoas, elas acreditam que é possível não escolher. Não, eu não quero. Não existe isso. Não existe. Não nos é dada essa alternativa de não escolher. Então, quando você não escolhe, você já escolheu. Você já fez a sua escolha. Então, isso é uma coisa muito séria, porque devido à falta de discernimento e de desapego, né, a falta disso faz com que nós, muitas vezes, percamos o controle sobre determinadas situações, né? E aí não sabemos onde é que isso vai parar. Então isso é uma coisa muito, muito perigosa até para a gente, né? Então eu conversei sobre muitas coisas na live de ontem, mas eu estava querendo falar com vocês sobre o Dhammapada, né? Dhammapada, essa palavra Dhamma, ela é Pali. Ela não é do sânscrito, ela é Pali. O Pali é um idioma que é oriundo do sânscrito. Então o budismo, ele escreveu tudo o que existe em termos de budismo em Pali, não em sânscrito, né? Então, o Dhammapada são etapas que você estuda, né, dentro do próprio budismo, que te dão uma noção de para onde você tem que ir, o que você precisa fazer pela sua vida, né, para você prosperar, para você ser uma pessoa cada dia melhor. Então, sobre esse aspecto do karma, né, que é o ponto da live, né, olha o que ele diz. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. É baseado em nossos pensamentos. É feito de nossos pensamentos. E olha lá, olha só o que ele fala. Se um homem fala ou age com um mau pensamento, o sofrimento o persegue como a roda da carroça persegue o casco do cavalo que a puxa. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o persegue como sua sombra, que nunca o abandona. Então esses versos são do Dhammapada, tá? E o que acontece é que essa doutrina universal, ela está falando da lei do karma, que é uma lei cósmica. Então ela não vai atingir somente a Terra. Ela atinge também fora da Terra. Qualquer ponto do universo que você esteja, essa lei vai estar atuando. E aí não tem como você fugir das suas ações. As suas ações, elas estão agarradas a você como se fosse uma sombra. Ou como ele citou, a roda da carroça perseguindo o casco do cavalo que está puxando a carroça. Não há como fugir disso. Então, o que acontece? Ela, na realidade, é uma lei de responsabilidade, porque eu não posso colocar, não devo colocar a responsabilidade pelos meus resultados, sejam eles bons ou não, na responsabilidade de alguém, na conta de alguém. É tudo comigo. Sou eu que faço. Sou eu que resolvo. Então,
diante dessa situação, eu tenho que ter uma autonomia em relação aos meus desejos, aos meus gostos, porque do contrário, eu vou estar tomando atitudes que não são as atitudes mais adequadas para a vida que eu desejo. Porém, eu estou tomando atitudes que satisfazem a minha mente, que dão prazer à minha mente. E o fato de darem prazer à minha mente não significa que sejam as mais adequadas. Então isso é muito importante ter claro, né? Esse tipo de situação. Então, quando eu passo por um problema de mal-estar, de infortúnio, doença, isso está relacionado diretamente a uma situação kármica. Um exemplo. Estamos saindo do verão, o clima ainda está quente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro está quente. E eu chego e falo, bom, eu vou beber uma água gelada para ver se diminui o calor. E aí eu bebo. Aí eu bebo a água gelada, mas o resultado é que eu consegui uma inflamação na garganta, devido ao gelado da água. Uma reação do meu corpo, porque a água estava muito gelada. Essa minha falta de discernimento da temperatura da água ser a mais adequada para o meu corpo, naquele momento, está ligado à questão kármica. Está ligado ao processo de prazer que o gelado me proporciona. Agora não está em questão se o gelado é saudável ou não é saudável. A questão aqui é que o gelado me gera prazer. Por isso eu repito, eu já inflamei minha garganta no passado, e aí, não aprendi, cara. Fiz de novo, caraca. Por que eu tenho esse tipo de reação? Porque no bojo dessa minha ação de beber o gelado, existe uma relação de prazer com o gelado. Por isso é que a minha mente tende a me induzir a beber o gelado de novo. Então, é muito importante nós estarmos atentos. Ontem, eu estava conversando na live, falando sobre pensamentos e emoções. Por que eu falei sobre esse assunto? Na questão kármica. Porque pensamento e emoção é algo sutil, que você não percebe bem. Você às vezes está envolvido com outros pensamentos, pensando em outras coisas, coisas que estão te preocupando, e aquele pensamento, aquela emoção passa e você não se dá conta que ele está tão presente. Então por isso é que eu chamei a atenção nesse sentido, de estarmos atentos a pensamentos e emoções. E aí, nós chegamos a um ponto em que eu falei ontem, conversando com vocês na live, eu falei sobre duas coisas que eu ia apresentar para vocês no dia de hoje. Que era Vassana e Samskara. Essas duas condições, Vassana e Samskara, elas estão intimamente relacionadas ao karma, tá? Porque elas são ações e que elas vão trazer alguns resultados para a nossa vida. Às vezes são resultados bons e às vezes não são. Então o que acontece? Imagina o seguinte, eu não sei qual é a sensação de comer uma laranja. Já me falaram que é boa, que é agradável, eu estou curioso. E aí eu comprei uma laranja e decidi que eu vou experimentar. Antes disso, eu cheirei a laranja, cheiro agradável. Aí peguei uma faca, cortei e comecei a comer a laranja devagar. Fui vendo a textura. Muito bom, experiência muito boa, gostei. Gostei muito de comer laranja. Então agora, o sabor da laranja me deu um conhecimento a mais sobre ela. Não é só a informação, porque eu experimentei a laranja.
Então eu estou adquirindo o quê? Sabedoria. Na Índia védica se chama isso de conhecimento, né? Conhecimento é sabedoria. Então você tem que saborear. Você tem que pegar uma informação teórica e colocá-la em prática. Se eu não coloco em prática, eu não converto informação em conhecimento. Eu só tenho informação. Eu preciso da prática, viver aquilo, experimentar, ver os detalhes. Então, dia seguinte, decidi fazer de novo a experiência da laranja. Novamente comi laranja. Boa experiência. Muito bom. E voltei a fazer essa experiência inúmeras vezes. Na realidade, o que eu estou praticando são vasanas. Vasanas são essas experiências que eu vou tendo e que elas, de alguma maneira, elas vão me produzindo um prazer, uma satisfação. Me encorajando para continuar praticando. Então, eu estou criando em mim uma marca psíquica. Que marca psíquica? Ligada a prazer. Está na minha psique isso. Só que à medida que eu vou, dou sequência a isso, crio uma rotina, uma regularidade nesse prazer, eu vou construindo uma coisa chamada samskara. Samskara é uma marca mais profunda, está mais impregnada. Se é um vasana, por exemplo, olha, surgiu aqui uma praga no Brasil, todas as laranjas que são produzidas no Brasil pararam de produzir. Todos os pés de laranja morreram. E com essa praga que está aqui, que ninguém descobre como eliminar a praga, não dá para se cultivar laranja no Brasil. Aí tem outros países que cultivam laranja, mas aí laranja ficou um item extremamente caro. Extremamente caro. Imagina uma dúzia de laranja, sei lá, R$100. Falei, pô, cara, não tem condição de pagar isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de comer laranja. Vou comer outra fruta. Então, esse vasana da laranja, eu vou lidando com ele, vou eliminando ele da minha psique. Por não estar comendo, por não estar vivenciando ele, estou levando. Só que o que acontece? Como eu fiquei algum tempo, e essa história da praga da laranja demorou a acontecer, eu já tinha desenvolvido um sanskara, que é uma marca mais profunda. Aí, cara, o negócio vai ser complicado, porque eu vou subir pelas paredes atrás da laranja. Porque a laranja me dá um prazer como nada me dá. E aí, para eu lidar com isso, eu vou precisar de algumas estratégias. Primeiro saber que isso existe. Tá? Porque muitas vezes eu crio em mim a ideia de que eu sou incapaz. Eu crio a ideia de que eu não sou bom o bastante. Eu crio a ideia de que tudo é muito difícil para mim. Aquilo ali é um troço que eu não tenho condição de fazer. E não é real isso. É que muitas vezes você traz, porque o yoga é um darshana, né? É um sistema indiano, que pode ser chamado, a grosso modo, de filosófico, que ele acredita em reencarnação. Ele acredita em vida sucessivas, várias vidas, com identidades diferentes, sexos diferentes, mas várias vidas. Você vai nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E em cada vida dessa, você vai adquirindo certos samskaras, certas experiências de prazer. Então, só para ilustrar. Vamos supor que numa dessas vidas anteriores, eu tenha fumado, tenha desenvolvido um samskara de fumo. Me dá prazer a fumar. Só que nessa vida eu nunca fumei. Aí, estou num lugar, alguém me oferece um cigarro. Como eu nunca fumei, meu pulmão é zerado, vou experimentar. Pego o cigarro, acendo, fumo. Não é ruim não, esse é bom até. Naquele momento ali, eu faço o download de todo aquele sanskara que eu desenvolvi em outras vidas. E agora no primeiro cigarro eu já fico viciado. Por quê? Na visão védica, eu não preciso, nesse momento, de tantas experiências que são os vasanas para consolidar um sanskara, porque eu já tenho sanskara em outras vidas. E aí eu preciso apenas de uma experiência naquele campo para que o download aconteça e atualize o programa. O programa que me deixa viciado naquela substância, que no caso é o cigarro. Podia ser charuto, cachimbo, qualquer coisa. Qualquer coisa que dê para fumar. Maconha,
Não importa. E aí, como lidar com essa situação? Como lidar com isso? A ideia do yoga é que a meditação é um caminho precioso. Porque, como eu falei na live de ontem, pensamentos e emoções são muito sutis, são muito, namastê, são muito escorregadios. Então é difícil de você poder controlá-los. Tá? Porém, à medida que você começa a praticar namastê, a meditação, você vai se interiorizando, esses pensamentos e essas emoções, eles não são tão sutis para a sua percepção, agora já com uma mente meditativa, que já não está tanto para fora, mas está até um pouco mais para dentro. Namastê. Então o que acontece? Você consegue perceber essas nuances do pensamento e da emoção ligada ao samskara. E aí você tem que montar uma estratégia para que você não consolide mais esse samskara. Muito pelo contrário, a ideia é você enfraquecê-lo. Porque se você enfraquecer o samskara que você tem, por exemplo, no exemplo, eu dei 2 exemplos, laranja e fumo, se eu enfraquecê-los, eles vão cada vez me perturbando menos. Eles vão cada vez me aprisionando menos. Então nós estamos falando de quê? De desapego, de liberdade. É uma escolha consciente minha. É disso que nós estamos falando. Por isso que é muito importante nós sabermos que isso existe. É o primeiro passo. Tá? Saber que é o samskara. E montarmos uma estratégia para amenizá-lo. Toda vez que eu sentir vontade de repetir, de atualizar aquilo ali, aquela experiência, eu mudo o foco. Eu tiro a minha mente daquilo que é o objeto do meu desejo, que a mente deseja, ela quer experienciar mais uma vez o prazer, e eu dirijo para uma outra coisa, dirijo para um outro foco. Então, por exemplo, estou com uma vontade louca de comer uma laranja. É incontrolável, o troço está... Bebe um copo com água, come um quadradinho de chocolate, vai dar uma volta, vai conversar com uma amiga, com um amigo, vai assistir uma palestra, qualquer coisa. É para você tirar o foco daquilo ali. E deixa essa onda do samskara passar. Ela vai passar. O importante é você não se desesperar e não se irritar, porque você sabe com o que você está lidando. E isso também é importante, namastê. Isso é muito importante porque muitas vezes nós acreditamos que não somos capazes e às vezes o nosso bloqueio é um bloqueio exatamente numa área dessa, que me dificulta muito realizar certas coisas. Eu às vezes tenho muita dificuldade de compreender certas coisas. Por quê? Porque eu tenho certos samskaras que são impedimentos. É como se você ficasse isolado do conhecimento. Você tem uma vontade tremenda, por exemplo, de, sei lá, estudar alguma coisa. Vamos supor que seja história. Eu tenho vontade de estudar história, cara. Aí eu começo a estudar. Só que o samskara, muitas vezes, ele termina embotando a minha mente. Aí eu durmo em cima do livro. Não consigo ler, não consigo manter minha mente ativa captando o conhecimento que eu estou lendo. Isso está relacionado à questão kármica. Está relacionado ao samskara. Então, à medida que eu vou minimizando, atenuando esse samskara, eu vou ganhando exatamente o que? Liberdade. Liberdade para poder aprender mais, aprender melhor. É muito importante que vocês não esqueçam o seguinte: uma mente tensa tem dificuldade no aprendizado. Então uma coisa que é fundamental é você produzir algum tipo de relaxamento antes de você aprender algo. E como praticamente a gente passa o tempo todo aprendendo, seja fritar um ovo, namastê, fritar um ovo, ler um livro, qualquer coisa, qualquer área do saber. A gente está sempre sujeito a isso. Alguém vem, queria te ensinar um negócio. E sua mente está relaxada para poder aprender? Então lembra disso. Mente tensa tem mais dificuldade para aprender. Por isso que é importante relaxar a mente. E aí no yoga a gente ensina a relaxar a mente vivendo esse momento presente. Porque olha só, não adianta vocês estarem aqui assistindo a live e estarem com a mente em outro lugar. Você tem que estar presente. Você tem que estar no aqui e agora para poder aprender. Do contrário, a mente saiu. Da mesma maneira, a mente tensa.
Eu estou assistindo a live, mas eu estou preocupado com uma questão que vai pintar talvez semana que vem. Já levou a mente para o futuro. E talvez essa preocupação seja injustificada. Isso que você está pensando que talvez venha a acontecer, talvez nunca aconteça. Então não adianta projetar a mente para lá. Por isso que o tempo todo nós trabalhamos, e é trabalho mesmo, gente, trabalho mesmo. Cultivar, trabalhar para manter a mente no presente. Porque quando você está com a mente no presente, lembra que eu falei ainda há pouco, nessa live mesmo, a mente meditativa, ela desenvolve uma percepção do mundo interno, da emoção. Quantas vezes uma pessoa vê você fazendo algo, tá? E aí, num primeiro momento, aquilo me incomoda. Primeiro momento, eu vi você fazendo algo, você está fazendo uma parada e você está se dando bem. É legal o que você está fazendo, não é nada ilegal. É legal, é bom, você está feliz, e aquilo me incomodou. Esse sentimento é o sentimento de inveja. Gente, não é crime sentir inveja, não é crime. Não é bom para quem sente. É um sentimento ruim, energeticamente, para mim mesmo que estou sentindo a inveja. Agora, como é que eu vou perceber isso? Me percebendo. Porque muitas vezes é exatamente como eu falei. Você está vendo a pessoa se dando bem, está vendo a pessoa fazendo as coisas, e surgiu, e em seguida desapareceu. A emoção funciona assim. Ela vem, vê se é possível se expandir, não, ela se retrai. Então essa atenção de você parar e voltar a fita, volta, você tem poder para fazer isso. Deixa eu voltar. Por que eu senti isso? Nós estamos fazendo o quê? Uma coisa chamada SWOT, estudo do eu. Isso é você estudar você mesmo. Estudar o eu. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu senti inveja de fulano? Não foi uma inveja longa, passar 2, 3 dias remoendo isso na minha cabeça. Não é isso. Mas naquele segundo, a minha mente ficou incomodada com o sucesso de fulano ou de fulano. Por quê? Isso é autoconhecimento. Você entender por que te incomoda. E olha só, não tem nenhum mistério nisso. Tem que ser simples, a vida é simples. Simplesmente coloque em cima da mesa. Isso aqui é importante para mim? Talvez não. É importante para fulano, tanto que ele está feliz. Ele está fazendo. Para ele é importante. Para mim isso aqui não é importante. Então não tem por que eu ter esse tipo de sentimento. Se ele está feliz, que bom para ele. E a vida segue. Então essa discriminação, ela é fruto de treinamento. Nós treinarmos, fazermos isso diariamente em relação a tudo. Em relação a tudo. Em relação ao que se come, em relação a companhias, em relação ao que se lê, em relação a tudo. Em relação aos nossos hábitos, nossos rituais. Todos temos rituais. Todos. De manhã à noite nós temos N formas de fazermos as coisas. E essas formas, até que se prove o contrário, são boas. Por isso nós repetimos. Porque são maneiras de fazermos as coisas que nos dão satisfação, prazer. Então é muito importante isso, essa discriminação, de você parar e se debruçar sobre o seu ritual e ver se esse ritual ele continua sendo adequado para a sua vida. Se não tiver, reformula ele, não tem problema nenhum. E a vida segue. Então, na questão que eu estou falando sobre vocês hoje, sobre Vassana e Sanskara, tem essa relação em de você estar repetindo experiências prazerosas, todas elas, mas que não são adequadas que você as repita, sob pena de você ficar aprisionado delas. Uma pessoa, por exemplo, viciada em jogo, é uma pessoa que sofre tremendamente. Ela sabe que não deve vender a casa para poder botar o dinheiro que ela vai apurar no jogo. Ela sabe. Mas ela não consegue resistir e ela vai vender a casa e vai botar no jogo e vai perder o dinheiro. E vai perder a casa. Perceberam? Fomos para um outro tipo de samskara. É de jogo. Vício em jogo. Não é mais laranja. Começamos com uma parada bem pequena, laranja. Agora a parada é alta, é a nossa moradia. Quantos anos para comprar uma casa? 1, 2, 3 décadas? Olha só de que nós estamos falando. Então, quando você for observar, e aí
de novo, o estado meditativo é dessa percepção para a gente. Quando você se observar, você vai perceber que você tem certas tendências, certas inclinações. Essas inclinações, sem nenhuma sombra de dúvida, eu falo por experiência própria, mas não acreditem em mim. Façam vocês. E depois me conta, bota aqui nos comentários. Alexandre, caraca, bem que tu falou. Essas tendências, essas inclinações que eu manifesto no meu íntimo, eu não preciso divulgar isso para ninguém, é você com você. Você percebe que são tendências fortes de fazer determinadas coisas que não são muitas vezes aceitas socialmente. Ou, na tua escala de valor, não é uma coisa legal de ser feita. Por isso que você, de todo jeito, tenta evitar, mesmo que inconscientemente, mas você tenta evitar. Isso tem grande chance de ser um sanskara, que você já trouxe de uma outra vida. E que ele está aí prontinho para atualizar, se é que já não atualizou. Porque se ele atualiza, ele começa a te atormentar. Então tem pessoas que às vezes sonham com a ação. Está sendo feita determinada coisa. Elas sonham com aquilo. Aquilo deixa uma inquietação tremenda. Então quando você sabe com o que você está lidando e a intensidade disso, aí o jogo muda. Porque você está adquirindo um conhecimento sobre o assunto. Quando você está totalmente alheio, aí o papo é outro. Né? Aí você é vítima, você vai ser uma marionete nesse campo de energia. E isso está ligado ao nosso karma. Na hora que nós vamos fazer algo, temos que avaliar prós e contras desse algo. Qual é o benefício que isso vai me trazer? Isso é bom para mim? Isso prejudica outras pessoas? Poderia não fazer isso? Poderia fazer uma outra coisa parecida, mas não a mesma coisa? São avaliações que devem ser feitas. Então, o discernimento ele é tão importante quanto o desapego. Por isso que eles andam de mãos dadas na visão do yoga. Discernimento e desapego. Porque olha só, o desapego ele vai estar indo diretamente contra o sanskara, no sentido de nos dar a liberdade. Se eu não sou livre, qual é o meu poder de escolha? Eu tenho 5 opções. A, B, C, D e E. Porém, por causa do meu sanskara, por causa do meu karma, eu só posso optar entre A e C. Ou, quando o karma é pior ainda, eu só posso optar por C. Não tenho mais nenhuma opção. Quer dizer, é uma vida de aprisionamento. Quanto mais eu consigo atenuar o meu sanskara, quanto mais eu consigo lidar com as minhas escolhas e com os meus discernimentos e com os meus desapegos, mais livre eu sou para poder fazer boas escolhas. Uma escolha fruto de análise. Então faz uma diferença grande. Gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Se ficarem com dúvida, coloca nos comentários ou manda no direct, que eu respondo se tiver algum tema que vocês queiram saber sobre yoga. E lógico, esteja dentro do meu alcance, eu terei prazer em estar desenvolvendo. E aí vamos ver, conforme for amanhã, eu volto numa outra live. Mais cedo, a minha intenção é trabalhar no horário de 10h30 da manhã. Já deixo aqui adiantado. Hoje foi uma situação excepcional, surgiu uma série de confusões aqui e que me fizeram atrasar. Mas eu fico por aqui e conforme for amanhã, ou eu ainda falo alguma coisa sobre karma, ou converso sobre um outro tema, ou um tema que vocês escolham. Namastê, Hariom, e não esqueçam, hein? Yoga para todos.